Olá, minhas amadas irmãs, como está a sua vida? Você está bem? Tem buscado o Senhor em oração? Como está a nossa vida de oração? Temos entrado diante do Senhor, diante do trono da graça do Senhor, para alcançarmos graça e misericórdia? Hoje vamos aprender mais uma lição no livro de Esther. Vamos aprender a lição de confiança e prudência, provém de uma vida de oração, uma vida na presença de Deus. E temos uma outra lição que vamos revê-la, porque nós já temos aprendido várias vezes. O livro de Provérbios diz assim, olha, Provérbios 21:1. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. O Senhor, o dirige para onde quiser. Ou seja, num reino, o rei é a maior autoridade, mas acima dele existe um rei, o nosso rei. E esse faz o que ele quiser fazer com o coração do rei. Ele dirige para onde ele quiser. E hoje nós vamos ver Deus agindo no coração do rei também. Porque Deus rege todas as coisas, como nós temos aprendido em vários vídeos que nós estamos postando. Hoje vamos entrar no capítulo 5 do livro de Esther. Então leiamos com fé a santa palavra de Deus. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. O que desejas cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então Esther respondeu e ao rei disse: minha petição e desejo são os seguintes: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve, foi para casa e mandou vir seus amigos, sua mulher Zeres, e contou-lhes Amã toda a sua glória, a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres e sua mulher e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos na presença santa do Senhor, com a sua santa palavra, Deus, e carecemos de Ti. Que o Senhor fale através de nós, que nosso coração possa gravar a Tua palavra, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida das minhas irmãs, que me ouvem, em nome de Jesus. Amém. No capítulo anterior, nós vimos uma atitude fantástica de Esther. Ela disse: eu vou fazer o que tem que ser feito, se morrer, morrerei. E os deixamos em oração. Todo o povo de Israel, a rainha, as suas servas, todos estavam se humilhando na presença de Deus. O povo de Deus estava orando por Esther, pedindo a intervenção do Senhor. E o versículo 1 do capítulo 5 nos diz que a rainha se aprontou em seus trajes real e ficou ali, num local onde o rei poderia vê-la, aceitá-la ou matá-la. Porque essa era a lei no meio persa, ou talvez de todos os reis.
Coloquemos por um instante no lugar de Esther. Imagina como ela estava aflita, com as mãos suando, com as pernas tremendo. Mas uma coisa nós sabemos: Esther estava coberta de oração e Esther estava com um plano bem elaborado. Então ela podia entrar com confiança. Como é importante nós buscarmos a Deus em todas as coisas que vamos fazer. Como é importante a oração de intercessão. É a ferramenta que Deus deixou para o seu povo. Então lá estava Esther, esperando ser vista pelo rei, mas enquanto ela estava ali, sua serva já estava com o banquete todo preparado, terminando de preparar o banquete do vinho, para que o rei pudesse ir aquele mesmo dia ao banquete. O que fará o rei quando ele vir a sua rainha ali? Certamente ele sabe que se a rainha está ali, arriscando a sua vida, alguma coisa grave ela tem para pedir, para dizer, porque ela não arriscaria a sua vida só por um capricho. Então ele sabia que algo muito importante ou grave poderia estar acontecendo. E o versículo 2 vai nos dizer que quando o rei a viu, Esther alcançou graça diante dele e o rei estendeu-lhe o cetro. O rei dos reis moveu o coração do rei Assuero para que estendesse o cetro para a nossa personagem humana principal, Esther. Esther tocou no cetro. Esther vai continuar vivendo, ela vai continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus a favor do seu povo. E nós somos informados também que havia 30 dias que o rei não chamava Esther pelo seu nome. E louvado seja Deus, que o coração do rei é como água na mão do Senhor. Imagine os nossos corações diante de Deus, o coração do seu esposo, o coração do seu filho. O Senhor dirige para onde Ele quer, mas vamos buscar ao Senhor em oração. Vamos entrar diante do trono da graça do Senhor para acharmos misericórdia quando nós necessitarmos. Deus estava controlando o coração de Assuero e Deus estava guiando a sua filha. Tudo, o fato dele não a ter chamado, tudo fazia plano do propósito perfeito de Deus. Agora, lá estava sua bela rainha, e o rei estendeu-lhe o cetro, porque Deus moveu seu coração para isso. E Esther pôde entrar na presença do rei. Sempre nós devemos lembrar que Deus governa todas as coisas e Ele usa também as nossas decisões, os nossos atos, o nosso agir. A entrada de Esther na sala do trono de Assuero, o cetro, e traz-nos à memória uma outra sala, um outro reino e um outro rei. E nessa sala, diante desse trono, diante desse rei, nós somos convidadas a entrar com confiança, a entrar sem medo. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Portanto, visto que temos grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, 14 a 16. Foi diante desse trono que todo o povo de Israel, que Mordecai, que a rainha Esther e suas servas permaneceram durante 3 dias e 3 noites, buscando força, buscando confiança, buscando prudência para agir. Como está a nossa vida? Estamos nós nos adentrando ao trono? Estamos nós aceitando o convite para entrarmos na sala do trono do nosso Deus, para alcançarmos graça e misericórdia? Sem medo, sem tremores nas pernas, nós podemos entrar lá confiantemente. E agora, quando a rainha está ali diante do rei, ele faz algumas perguntas e uma proposta fabulosa. O que tens, rainha Esther? O que queres? Até metade do reino se te dará. Esther, prudentemente, ela apenas convida o rei e a mãe para o banquete, que ela já preparou o banquete do vinho.
ela realmente não poderia soltar tudo ali. A sala do trono sempre há alguns líderes de outras nações ali conversando, e ela não poderia simplesmente chegar ali e já falar: ó rei, revoga o plano de Amã. Não, ela agiu prudentemente porque Deus a estava guiando, e ela o convidou para um momento de intimidade, um momento em que poderiam ficar mais à vontade para conversar. E essa atitude de Esther me chama muita atenção, porque se existe uma coisa que eu tenho dificuldade é de esperar. Esse é um pecado que eu cometo, a impaciência. Eu gostaria que tudo acontecesse ontem, que eu não precisasse de esperar. Mas a palavra de Deus nos exorta a esperar, a descansar no Senhor, a descansar e esperar no Senhor. E lá nesse banquete do vinho, o rei repete a mesma pergunta: qual é o seu pedido? Até metade do reino se dará. E ela diz: o meu desejo, o meu pedido é que, se eu achei graça diante do rei, que ele venha amanhã com Amã ao banquete que eu hei de preparar. Provavelmente seria agora um lauto almoço, né, que ela iria preparar para o seu rei e para o inimigo. Olha a tranquilidade dessa mulher. Olha a confiança dessa mulher, porque eles passaram 3 dias e 3 noites diante do trono da graça de Deus e alcançaram a misericórdia de Deus. Deus está guiando a sua filha neste momento. Ela tem um plano para realizar, um plano que ela traçou junto com Deus em oração. O plano de Deus, é o plano de Deus que é o certo. Quando terminou aquele banquete e o rei aceitou voltar no dia seguinte, eles foram cada um para seu local. O rei provavelmente foi para seu trono novamente, foi para os seus aposentos, e Amã foi para sua casa. E lá ia Amã, com o ego nas alturas, atravessando o palácio. Mas de repente ele viu Mordecai, e aquilo trouxe um furor enorme no coração de Amã. Ele se controlou, foi para casa, chamou todos os seus amigos e sua esposa e começou a contar das suas glórias, sua riqueza, seus filhos, o fato de o rei o ter elevado acima de todos no reino, o fato de a própria rainha ter o chamado somente a ele para comparecer ao banquete do rei. Mas nada disso, terminou Amã dizendo, me satisfaz, enquanto eu ver aquele judeu Mordecai ali naquele palácio. Amã tinha tanta coisa boa acontecendo na sua vida, mas ele tinha um desejo que o fazia ter furor, que fazia ter ódio. Era um Deus que ele havia levantado no seu coração. Ele já era um adorador, adorador de ídolos, mas ele tinha mais um no seu coração, que era o ídolo da vaidade. Ele queria que todos se prostrassem diante dele, e uma só pessoa o estava tirando do céu. Será que isso acontece conosco também? Nós temos tantas bênçãos de Deus que nós recebemos, tantas bondades de Deus todos os dias na nossa vida, conforme nós ouvimos o nosso presbítero Marcos Vieira pregando no domingo. Deus faz bondades para conosco todos os dias, e às vezes nós não agradecemos, não ficamos satisfeitos, como aconteceu com a Amã. Não conhecia Deus, mas isso pode acontecer conosco também. Levantarmos um ídolo em nosso coração. E enquanto nós não conseguimos aquilo, nós vamos bravejar com as pessoas, nós vamos perder o sono, nós vamos nos revoltar. Que Deus nos livre e nos mostre o que nós estamos colocando como prioridade na nossa vida. O que estamos colocando no lugar que só Deus deve ocupar. Então Amã, depois de se falar tudo aquilo, sua mulher e seus amigos o aconselharam. Faz o seguinte, manda construir uma forca bem alta. E amanhã, logo de manhã, antes do banquete com a rainha Esther, vai na presença do rei, pede a ele que enforque Amã. E assim você fica livre disso e pode entrar no banquete tranquilamente, muito feliz no banquete. E a Bíblia diz que ele acatou aquela ideia, aquilo o agradou, e ele mandou construir a forca. Nós sabemos que, como nosso Deus é soberano, dirige todas as coisas, algo extraordinário está para acontecer. Se Amã soubesse, se os seus amigos soubessem, mas eles não tinham como saber, agora do que eu sabia. Esther sabia, e nós sabemos que o nosso Deus é aquele que não dorme, é aquele que está sempre velando pelo seu povo, como diz o Salmo 121, 1. O protetor de Israel não dorme, ele está sempre alerta. Eis que ele não dorme. Sim, depois daquele dia difícil, quando a rainha precisou tomar uma atitude bem corajosa, quando o povo de Deus está ainda clamando ao Senhor,
Quando Amã finalmente se acalmou depois de contar tudo, depois de providenciar alguma coisa para se vingar. Todos vão dormir. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus permanece alerta. Mas alguém mais nesse reino também ficará acordado. Nós vamos ver isso no próximo estudo. Alguém mais ficará acordado porque Deus tem um propósito para cumprir antes do banquete. O que será que vai acontecer? Você pode saber se você já leu o livro ou se você correr lá e ler de novo essa parte, se você tiver esquecido. Por hora vamos ficar com essa lição para nós. O lugar de Deus deve ser somente de Deus. E o lugar de oração nós somos convidados a entrar a hora que quisermos, com a confiança e com a ousadia. Para quê? Justamente para termos prudência, confiança, para continuarmos vivendo nesse reino, que é o reino do mundo, que não é o nosso reino. Que o Senhor nos ajude e nós possamos ter, além de confiança, temos o desejo, além de liberdade, temos o desejo de nos prostrarmos diante de Deus em oração. O cetro de Deus já foi estendido para nós naquela cruz sangrenta. Quando Cristo, sofrendo naquela cruz, exclamou, está consumado, a nossa liberdade foi garantida diante de Deus, porque hoje nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor. Deus nos dê prazer em andarmos com Ele em oração, em santidade, em meditação na sua palavra. E que o Senhor te abençoe e até a próxima vez. Amém.